E aqui na Sala do De Bem com a Vida já estou recebendo a Tatiana Beta, psicóloga. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês novamente, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Agradeço o convite. Tá certo, psicóloga comportamental e cognitiva também pela USP. E hoje a pergunta, nós vamos falar sobre isso. É possível viver em paz com o ex-marido? E também a pergunta que nós fizemos para o pessoal aí de casa, o pessoal que participou pelo Face, pelo Twitter. E a Letícia, ela diz assim: sim, com certeza. A Márcia Soares, ela diz o seguinte: se tiverem filhos, terão vínculo para toda a vida. Por amor aos filhos, como servos de Deus, temos que fazer a diferença. A Janaína Correia diz que sim. A Andréia: sou casada, meu marido tem ex-mulher e eles brigam toda semana. Ah, não é legal, né? Pois não se entendem com a guarda da menina deles. Acho que para se dar bem, não pode haver laços com filhos. É isso mesmo? Para ele direitinho? Filhos. Laços com os... Ela quer dizer que no caso ali não pode haver laços como filhos, que talvez os filhos sejam... que por algum motivo por isso não tenha dado certo. Pode ser. Tá certo. Tem mais aí? Já deu uma boa pincelada aqui. O Alexandre Duarte pelo Twitter, com certeza. Um ex-marido ou uma ex-esposa pode se tornar grandes amigos. Quem tem Deus em primeiro lugar tem paz, amor e perdão. A Vani Martins: é possível sim, sou divorciada e me dou super bem com meu ex-marido, melhor do que era quando éramos casados. A Rita de Castro diz sim, com certeza. A Renata Freitas: quando não existe mais o sentimento, é isso mesmo, o sentimento de não querer voltar, acredito que tem como se dar bem. Mas quando existe esse sentimento, é difícil de se dar bem. A Ana Francisca: quando as feridas já estiverem saradas, acredito que sim. Porém, se ainda tiver sentimento de um lado ou do outro por causa da dor e mágoa, eu acredito que não, né? A Ticiane Silva: se você, mulher, estiver em paz, creio que sim. Bom, tivemos várias colocações, Vanessa? Gostei muito da última, né? Se você estiver em paz... Se você estiver de bem com a vida... Claro que sim, é possível. É possível, claro que sim, né? Mas o que chama a atenção ali é que mais de 90% das afirmações são no sentido positivo. Sim, é possível, existe essa possibilidade, né? E o que será que determina essa possibilidade, Vanessa? Na minha opinião, está muito relacionado ao seu desejo, ao querer. Eu quero estar em paz com o meu marido, com o meu ex-marido, com qualquer relação que eu tenha na minha vida, seja ela presente, seja ela passada, porque na verdade aqui, embora nós estejamos falando de uma relação que já não existe mais, como configurada como um casamento, ainda assim é uma relação, pela história de vida que essas pessoas têm e pela necessidade de conviverem, ainda mais quando têm filhos. Então, o dar certo está necessariamente ligado com o desejo de cada um. Será que eu quero que esse relacionamento dê certo? Né? Mesmo não estando mais casado, será que eu quero manter um bom relacionamento com o meu ex-marido ou com a minha ex-mulher? Né? Como é isso para mim? Fica mais fácil a gente pensar nisso se entendermos como que foi configurada essa relação enquanto casamento, né? Então, se foi uma separação tranquila e é mais difícil, normalmente a gente sabe que se já houve a separação é porque a convivência já estava muito difícil, já estava intolerável talvez a presença de um ao outro, então precisou haver a separação para que pudessem conviver melhor, né? Mas como se configurou essa relação enquanto estava dando certo? O que funcionava quando a relação estava bem, né? E talvez lembrar um pouquinho desses comportamentos lá do início da relação, do meio da relação, né? E claro, hoje em outra proporção, porque as pessoas descasam e vão formando novas famílias, né? Outros casamentos. Então é necessário mudar, é claro, a configuração da relação. Mas é possível sim repetir alguns comportamentos que davam bem lá no passado, que davam certo lá no passado, né? Então, quando um casamento termina, normalmente é porque a convivência ficou impraticável. Por que chega nesse ponto, né? Porque a gente deixa de fazer coisas que num primeiro momento são muito importantes para a sobrevivência da relação. Então, quando você quer conquistar o outro, você tenta o quê?
agradar esse outro, encantar esse outro, né? E isso se estende não só às relações amorosas, como às relações de trabalho, às relações de amizade, às relações sociais de uma maneira geral, né? Então, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Essa é a intenção, porque não é gratuito, nenhum comportamento é gratuito. Se eu quero agradar o outro, eu estou automaticamente, não vou dizer que eu estou premeditando, são reações automáticas, eu estou querendo receber algo em troca, para que essa relação seja estabelecida de uma forma tranquila, né? O cotidiano, o desgaste próprio da relação instalada por causa da mudança de foco, que não é mais a conquista inicial, mas a rotina, o cuidado dos filhos, da casa, às vezes vai matando um pouquinho desses comportamentos que num primeiro momento faziam toda a diferença, os comportamentos de conquista. E aí isso vai ficando para trás, a rotina vai gerando cansaço, né? A tolerância vai baixando e vai fazendo com que o comportamento do meu companheiro, às vezes, seja um problema grande que eu não possa suportar. Então é aquele copinho d'água que vai enchendo e às vezes precisa uma gotinha para que derrame tudo, né? E aí o relacionamento termina, né? Porque deixa de haver o interesse mútuo. Acabando a relação, então, se foi uma coisa feita sem maiores traumas, sem ofensa, sem tristeza e sofrimento, fica muito mais fácil manter um relacionamento adequado com esse ex-marido ou ex-esposa. Mas dependendo do grau de sofrimento envolvido, às vezes é muito difícil relacionar-se, principalmente nos primeiros tempos, porque o nosso corpo guarda uma memória aversiva relacionada àquela pessoa. Tá. Né? Então a gente fica numa situação, quando vê aquela pessoa se sente mal, sente medo do que vai gerar essa nova convivência e automaticamente você se coloca naquela posição de ataque ou defesa. Então tudo é motivo para briga, ou eu não falo mais, eu me isolo. Vamos só colocar alguns exemplos aqui. Quando há uma separação e trabalham na mesma empresa. Que difícil, não? E aí? É muito difícil, porque assim, se houve a separação é porque já está difícil tolerar a convivência. O outro, muitas vezes, passa a ser aversivo. O que é aversivo? Fazer mal. Então, às vezes, de tão desgastada que ficou essa relação, que foi permeada por brigas, por excesso de controle do parceiro, ciúme é um dos fatores que prepondera, assim, para o término e o desgaste de uma relação. Então, tanto mais, né, houver esse tipo de fator predominando, mais difícil vai ser você continuar convivendo com esse parceiro em qualquer outro ambiente, sobretudo no trabalho, porque o trabalho vai obrigar a continuar a convivência, ainda que não existam os laços, né? Então, quando foi muito difícil a separação, o recomendável é o quê? Que se descanse um pouco da figura daquela pessoa que, né, deixou o ambiente, né, o seu ambiente interno impregnado de sofrimento, de tristezas. Não estou dizendo que o outro foi responsável pelo meu sofrimento, porque no relacionamento a responsabilidade de culpa, né? ambas as partes. Exato. Existe o relacionamento, os dois têm a mesma parcela de responsabilidade para dar certo ou dar errado. A culpa é dos dois sempre. A gente ouve muito no consultório isso, né? Não, terminou, a culpa é do meu marido, ele que não me ouve, não me elogia. Mas se houve espaço para isso, é porque alguém deu o espaço. Então é dos dois a responsabilidade, né? E quando há dívidas? Então, tudo que vai, de alguma forma, obrigar a continuação desse vínculo sem que haja o interesse, o desejo, vai dificultar que esse relacionamento se desenvolva, esse novo relacionamento, que não é mais o relacionamento de casal, mas sim o relacionamento de ex agora. Então, esse vínculo obrigatório vai dificultar realmente que a convivência seja uma convivência adequada, tranquila. Mas é possível. Quando? Quando você entender, né, que esses vínculos são necessários e que pior, né, vamos catastrofizar, né, pior do que ter que arrumar formas alternativas de lidar com este parceiro, é de repente você ter que abrir mão daquilo que está mantendo essa relação. E aí eu digo, né, estendo ali a fala do pessoal que colocou na internet, né, a questão dos filhos. Como que você vai se abster da relação com o ex se você tem filhos que são dos dois? O filho não é só meu, não é só do meu marido, é dos dois. Então é uma ligação para sempre, né?
E claro que fica mais difícil quando você é obrigado a manter mesmo sem ter a vontade. Mas a gente tem que pensar aí na mudança de objetivo. Esta relação não está mais sendo sustentada no sentido de conquistar esse parceiro para minha companhia, para minha convivência, mas em função dos meus filhos. Então é o estabelecimento de prioridades para a vida que nos ajuda a escolher e a planejar formas mais adaptadas de nos comportarmos no cotidiano, nas relações. Bom, a gente sempre acredita na reconciliação, na restauração, mas depois que houve, né, uma separação, né, de fato, já aconteceu, o ideal seria que ambos, né, prosseguissem, buscassem esse relacionamento, a melhor forma de, né, de conviverem, estarem juntos, principalmente se tiver filhos, como a doutora está dizendo. Mas, às vezes, um se cura mais rápido que o outro, não é? Não cura junto. Seria legal, já que separou, então cura junto. Um cura mais rápido que o outro. E esse que foi curado, que se curou mais rápido, está aberto já para coisas novas. Caminhou. A fila andou, como o pessoal fala, né? Essa expressão é muito triste, mas é verdadeira, ele se reciclou, aquilo ficou no passado e ele está pronto para avançar e começou a namorar. E aí? E aí como fica o outro lado, Como né? é que fica o outro lado? O outro lado precisa ser cuidado, né? E de onde vem esse cuidado? Aí entra o cuidado que eu preciso ter comigo, o autocuidado, que tem relação direta com a autoestima. Quando eu não cuido de mim, né? Quando eu não procuro outras pessoas para me relacionar, atividades que me deem prazer, né? Para não ficar com o foco naquela perda, naquele sofrimento, eu acabo me prejudicando e eu fico estagnada na minha vida. Então, está muito relacionado à forma individual de cada um se comportar. Todo casamento é uma perda para ambas as partes. A separação. Aliás, toda separação, né, gera uma perda para ambas as partes. Porque se houve o casamento, aí que eu quero chegar, criou-se uma expectativa de um ideal realizado. É triste a estatística que hoje nos aponta que a durabilidade dos casamentos gira em torno de 10 anos. Então, assim, a maioria das pessoas que se casa hoje acaba por terminar este casamento. É por isso que a gente vê em escolas, como nós estávamos conversando antes no intervalo, que mais de 50% das crianças da classe são filhos de casais que se separaram, né? Então, é a realidade que a gente tem hoje e a gente precisa lidar com esses dados. Por quê? Porque a gente não vive só no campo do ideal. Que bom se a gente conseguisse sempre, né, caminhar em direção ao nosso ideal. Mas a gente precisa sim estabelecer aquilo que é ideal e o que é possível. E o que depende de mim para fazer o possível. O ideal do casamento é que dê certo para os dois. Mas o que é possível, né, que cada um faça a sua parte. No momento que um passa a negligenciar a sua responsabilidade, essa relação fica fadada ao término, né? E é claro que aquele que tem uma autoestima mais valorizada, que é uma pessoa mais segura, que tem um reconhecimento próprio, né, que não espera dos outros o ok para agir, para caminhar, ele vai se colocar melhor na vida. Vai avançar. E vai avançar. E é muito triste para quem fica, porque às vezes quem fica com aquela ideia de que fui abandonado, sou a vítima, e acaba ficando nesse círculo vicioso sem sair, sem avançar, sempre culpando o outro. O que é muito triste, porque se houve o final e houve o começo, porque os dois quiseram, né? Então, o que se recomenda, se um avançou e o outro ficou, o que ficou precisa olhar para isso. Às vezes está com a autoestima muito fragilizada, né? O que a autoestima fragilizada faz? Faz com que a gente passe a ser dependente das relações para viver. Então, quem ficou provavelmente era muito dependente da presença daquele outro na vida. E sem aquele outro não conseguiu que eu queria até falar andar. E perguntar. E a questão dos amigos em comum? Nesse um foi, o outro ficou, ele tá mais legal, ela tá muito... Como é que trabalha isso? Difícil, né, Vanessa?